com mais 2.659 mortes nesta quinta-feira. Já morreu mais gente da doença do coronavírus de 2019 em março do que em fevereiro deste ano. Foram 30.494 óbitos em fevereiro e 32.777 em março até agora. Um novo problema atormenta os profissionais de saúde da linha de frente: o risco de faltarem medicamentos necessários para intubação de pacientes nas unidades de terapia intensiva. Os estoques de 22 medicamentos essenciais estão no limite, noticiou o jornal Folha de São Paulo. Em Minas Gerais, no Acre e em Rondônia, pode faltar oxigênio, como aconteceu em Manaus. As médias diárias de casos novos e mortes nos últimos 7 dias bateram um recorde. A média de mortes bateu o 21º recorde em 22 dias e chegou a 2.096 mortes, com alta de 47% em 2 semanas. Com 87.169 casos novos registrados nesta quinta-feira, a média de contágios ficou em 71.904, com alta de 22% em 2 semanas. O total de casos confirmados no Brasil está em 11.787.600 e o de mortes em 287.795. Em pesquisa da Folha de São Paulo, 79% disseram que a pandemia está fora de controle. O Major Olímpio, ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi o 3º senador da República a morrer de Covid-19. A presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, Suzana Lobo, anunciou que a entidade vai se reunir com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia para criar um protocolo de substituição se faltar determinado medicamento, qual pode ser usado em seu lugar. Diante do esgotamento das vagas em UTIs, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu fechar as praias e áreas de lazer durante os fins de semana. Na Grande São Paulo, os prefeitos, menos o da capital, pediram ao governador João Dória Júnior que imponha um confinamento rigoroso. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, alegou não ter condições de fiscalizar um confinamento rigoroso na maior cidade do país, não tem pessoal para fazer isso. No pronunciamento que faz toda quinta-feira nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro questionou o número de mortes, sugerindo que óbitos por outras doenças são notificados como causados pela Covid-19. Bolsonaro insistiu com a ivermectina, medicamento considerado ineficaz contra a doença, e anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra medidas de restrição adotadas por governadores, como, por exemplo, o toque de recolher noturno. Bolsonaro compara o toque de recolher noturno com o estado de sítio, que só o presidente pode decretar, ouvido o Congresso. É óbvio que medidas de saúde pública para evitar a transmissão do vírus numa situação de emergência como essa não caracterizam o estado de sítio. Deve ser mais uma derrota do governo no Supremo Tribunal Federal para reforçar o discurso de que Bolsonaro não tem culpa pela tragédia mais do que anunciada. Há um ano, o então ministro Luiz Henrique Mandetta previu o colapso do sistema de saúde. Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz declarou que o Brasil vive a pior crise sanitária e hospitalar da sua história. O total de casos confirmados no mundo está em cerca de 122 milhões, com 2.700.000 mortes, mais de 98 milhões de pacientes recuperados, muitos com sequelas de longo prazo, 21 milhões com casos leves da doença e 89.174 em estado grave. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, se aproximam dos 30 milhões e de mortes quase 540 mil. A França registrou 38.501 casos novos nesta quinta-feira. A cada 4 minutos, um paciente entra em unidade de terapia intensiva na França. Quando o presidente Emmanuel Macron impôs o último confinamento, no fim do ano passado, a meta era reduzir o contágio para no máximo 5.000 casos novos por dia. Agora, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou um confinamento de 4 semanas em 16 departamentos da França, inclusive na região de Paris e nos altos da França, onde vivem ao todo 21 milhões de habitantes. A ilha de Mayotte, no Oceano Índico, e as cidades de Nice, nos Alpes Marítimos, no sul, e Calais e Dunkerque, no norte, já estavam reconfinadas. Pelo terceiro confinamento, será possível sair a uma distância de até 10 quilômetros sem restrição de tempo fora das horas do toque de recolher,
mas os franceses terão de preencher uma declaração. Só abrem as lojas de produtos e serviços essenciais. As escolas e universidades permanecem abertas, mas devem receber só a metade dos alunos. O trânsito entre regiões só será permitido por razões profissionais. A partir de sábado, o toque de recolher na região metropolitana de Paris passa de 6 para 7 da noite e vai até 6 da manhã. As medidas para sustentar a economia com esse novo confinamento devem custar 1 bilhão e 200 milhões de euros, quase 8 bilhões de reais. Mais de 425 milhões de doses de vacinas foram aplicadas no mundo inteiro, sendo 116 milhões e meio nos Estados Unidos, onde 75 milhões e meio receberam a primeira dose, 41 milhões, 12,35% da população estão vacinados. 68 milhões na China receberam vacina, 38 milhões na Índia, 28 milhões no Reino Unido e 15 milhões no Brasil, onde 10 milhões 984 mil tomaram a primeira dose e 4 milhões e 27 mil as duas doses necessárias à imunização. Nesta sexta-feira, com 58 dias de governo, o presidente Joe Biden cumpriu a promessa de vacinar 100 milhões de americanos em 100 dias. A Agência Europeia de Medicamentos atestou que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca é segura. Mais de 20 países haviam suspendido a aplicação da vacina por suspeita de provocar tromboembolias. O órgão regulador europeu vai continuar investigando, mas não vê até agora qualquer relação entre a vacina e os coágulos. Na Europa, a vacina voltou a ser aplicada. No início de abril, os Estados Unidos terão 30 milhões de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca, que ainda não foi aprovada pelo órgão regulador americano. Com 7 milhões de doses disponíveis para uso imediato, os Estados Unidos vão distribuir para outros países. O México deve receber 2,5 milhões de doses e o Canadá 1,5 milhão. O Brasil se interessou pela sobra. Uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, concluiu que as vacinas dos laboratórios Pfizer e AstraZeneca funcionam contra a variante brasileira do coronavírus. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Facebook, dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se. Fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção.